Bom dia, pessoal, beleza? Tudo bem? Nesse vídeo aqui, então, a gente vai falar sobre o filo Nemateuminto. É o quarto filo aí, né, na escala de zoologia. Lembrando que anteriormente a gente falou do filo Plateuminto, né, que são os vermes achatados. Um exemplo clássico aí é a planária. Falamos principalmente aí sobre as verminoses, né? As doenças causadas por esses vermes, que são achatadinhos, como a barriga d'água, né? Que tem lá no seu ciclo de vida o homem e o caramujo como hospedeiros, a teníase, que é uma doença causada aí por comer e ingerir carne crua ou mal passada, carne de porco ou de vaca, crua ou mal passada, tendo como hospedeiro aí o homem e esses animais. E a cisticercose, que é quando o homem ingere os ovos, né, da tênia. Então, ele vai acabar tendo aí os cisticercos no organismo. Então, não tem outro hospedeiro, né? O homem é o único hospedeiro intermediário nesse caso, porque ele está ingerindo aí os ovos que contém o verme na fase larval. Então, a gente falou aí principalmente dessas três verminoses que são muito importantes e cobradas em provas, tá? Então, aqui, retomando, né, a gente vai falar do quarto filo, Nemateuminto, vai pertencer aí os vermes também. Só que esses vermes aqui, eles são diferentes, eles não são achatados, são vermes cilíndricos, né? Então, parece aí um pouco com uma minhoca, né? Mas não tem a segmentação, são vermes lisos, cilíndricos e lisos, com as pontas um pouco mais finas, né? Afiladas, que a gente fala. Então, lembrando que nemateuminto, né, também pode ser chamado de nematódios, mas significa vermes cilíndricos, tá? Essa é a principal característica aqui. Esses vermes, pessoal, têm uma característica evolutiva, né? Um ponto evolutivo muito importante. Por quê? É o primeiro filo a apresentar ânus, tá? Sistema digestório completo. Então, eles têm boca e ânus. Então, eles vão ter ali o tubo digestivo. Isso é um ponto evolutivo muito importante. Anteriormente, todos os filos que a gente viu, né? Por exemplo, plateuminto e quinidários são animais que só apresentam a boca, né? Então, os excrementos saem pelo mesmo lugar de entrada do alimento. Beleza. É, Vamos lá as características, né? E por eles terem aqui a presença de boquianos, são animais protostômios. O que quer dizer isso? Protostômios. Protostômios significa que quando esse bicho aqui, ele é um embrião, tá? Quando ele tá no desenvolvimento embrionário, um bebezinho, vai surgir primeiro a boca e depois o ânus. Então, a gente tem aí uma ordem, né? Do que tá surgindo primeiro quando ele está em desenvolvimento. Aqui surge primeiro a boca e depois o ânus. No nosso caso, nós, animais vertebrados, quando nós ainda estamos dentro da barriga da mãe, em desenvolvimento, surge primeiro o ânus, né? Nós somos deuterostômios e depois a boca. No caso aqui dos vermes, vai surgir primeiro a boca, e essa classificação aqui só vai entrar para quem tem boca e ânus, beleza? São animais triblásticos, então isso aqui é uma novidade que surgiu nos plateumintos anteriormente, né? Lembrando lá que ser triblástico é apresentar, vamos lá voltar nos slides, é apresentar as três camadas de folheto embrionário, né? Ter a ectoderme, que é em azul, a mesoderme em vermelho e a endoderme em amarelo, né? Então, ter essas três camadas aí de células de folheto embrionário faz deles serem triblásticos. Isso já tinha surgido aqui nos plateumintos, né? Então, não é novidade dos nemateumintos, só continuou. Vocês vão ver que agora todos os filos para frente vai continuar triblástico, tá? Que é uma novidade que começou nos plateumintos e agora todo mundo para frente vai continuar com essa característica. Um ponto importante é que os nemateumintos, que é o vídeo de agora, eles são pseudocelomados. O que é pseudocelomados? Eles apresentam um falso celoma, né? Uma cavidade que a gente fala que é falsa. Por que falsa, né? Olhem aqui. Então, a gente tem a ectoderme em azul, certo? A mesoderme em vermelho.
Depois da mesoderme, vocês estão vendo uma cavidade branca. Nessa cavidade branca aí tem um líquido, né? Um fluido que ajuda na movimentação. E por fim, que a gente chama isso de celoma, tá? Então, nessa cavidade, nesse espaço, apresenta-se um líquido que ajuda na movimentação do corpo do animal. E em amarelo, a endoderme, que é a camada mais interna. Reparem que essa imagem aqui, né, do acelomado, A de negação, não tem o celoma, vocês podem ver diretamente as camadas unidas umas às outras sem cavidade, sem a presença de líquido. Então, aqui a gente tem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Essas três camadas não apresentam ali espaços entre elas, né? Então, no caso dos plateumintos, que a gente viu anteriormente, eles têm essa característica de serem acelomados. Então, se eu cortar esse bichinho, a gente vai conseguir ver as camadas, né, celulares dessa forma. Já os nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, tá? Famosa lombriga, nemateuminto. Eles apresentam aí uma cavidade, tá? Vocês podem ver que a partezinha branca está entre a mesoderme, que é o vermelho, e entre a endoderme. A gente fala que é um falso celoma, porque para ter celoma verdadeiro, para esse bicho ter aí a cavidade envolvida por um líquido ser mais eficiente, essa cavidade tem que ser somente entre a mesoderme. Repara aqui que nessa imagem, quem é celomado, isso aqui é um exemplo que a gente vai ver das minhocas, tá? As minhocas apresentam aqui essa estrutura, tem a presença da ectoderme, a mesoderme, aí vai ter a cavidade e depois a mesoderme de novo, tá vendo? Então, a cavidade que tem o líquido preenchido é entre somente a mesoderme, depois vem a endoderme. E aqui, né, já no pseudocelomado, a cavidade está entre a mesoderme e a endoderme. Então, isso é considerado um falso celoma, tá? Um celoma não verdadeiro, mas tem ali a presença um pouco do líquido, sim. Bom, então, retomando, né, as nossas características, são animais cilíndricos, como a gente pode ver aqui na imagem. Protostômios quer dizer que no desenvolvimento embrionário vai surgir primeiro a boca, depois o ânus. Isso faz parte de um ponto evolutivo muito importante. Triblásticos, né? Já é uma característica que já vinha lá do plateuminto, só permaneceu aqui nos nemateumintos. Agora, ponto evolutivo, né? Pseudocelomado. Então, tem uma cavidade aí falsa, né? Que a gente fala que começa uma cavidade, mas ela não é perfeita quanto a cavidade dos celomados. Então, pseudo significa falso. A cavidade deles está entre a mesoderme e a endoderme, como mostrei para vocês. Podem ser parasitas ou apresentar vida livre, né? Parasitas aí causando as verminoses, as doenças. Onde encontramos água doce, rio, riacho, cachoeira, lagoa ou água salgada, né, no mar e principalmente no solo úmido. Bom, pessoal, então aqui de ponto evolutivo eu vou deixar grifado aqui ser pseudocelomado e protostômio, que são características aí diferenciadas, tá? Continuando aqui os aspectos fisiológicos. Então, novamente, né, como eu frisei para vocês, sistema digestório completo, uhul! Esse bicho tem aí a presença da boca e ânus, vai conseguir fazer uma digestão muito mais eficiente, né, passando pelo trato digestivo aí dos alimentos. Circulação, pessoal, esses animais não apresentam sangue, tá? Então, é uma circulação, a gente aí fala que é ausente, né, não tem a presença de sangue. Respiração, sistema respiratório, eles não têm um sistema eficiente de respiração, pulmão. A gente tá falando de um verme, né? Um animal simples ainda. Eles conseguem fazer a troca gasosa ali através das células por difusão, né? Outra coisa, a excreção, também eles não têm um sistema excretor eficiente como o nosso. Nós temos 2 rins, os ureteres, a bexiga que armazena a urina, né? Excretamos lá pela uretra. No caso desses animais, eles têm uma célula que a gente chama de célula em formato de H, tá? Vocês podem até buscar aí na internet como é o formato dessa célula, realmente parece um H, que eles conseguem liberar ali as excretas deles, tá? Lembrando que excreta não é cocô,
excreta composto de base nitrogenada, e a gente tem como maior exemplo o xixi. Sistema nervoso. Eles apresentam, né, um anel nervoso ao redor do esôfago, e esses anéis eles formam um cordão nervoso longitudinal em todo o corpo do animal. Então, eles conseguem aí ter percepção da luz, da presença de sentidos externos, de estímulos externos. Aqui são os pontos, os aspectos fisiológicos assim mais importantes, tá? Não se apeguem tanto assim em decorar fielmente tudo isso. O importante é os pontos evolutivos e as doenças, tá? É o que mais são cobrados em provas. Então é importante conhecer. Uma coisa aqui sensacional, né, que a gente vive falando, é que a fêmea é maior que o macho. Love. Então, olha só. Se a gente for, né, identificar aí qual é o macho, qual é a fêmea, o macho, ele tem uma curvinha, deixa eu aumentar aqui o slide, uma curvinha aqui, ó, na terminação do seu corpo, tá? Essa curvinha serve justamente para poder pegar ali a fêmea, para acasalar, né, para o processo reprodutivo. Então, esses vermes são dioicos, tá? Apresentamos aí o macho e a fêmea, sendo a fêmea maior que o macho. E o macho tem aí essa parte curvadinha, né, para poder pegar ali a fêmea. Fecundação é interna, né? Então, o macho ele lança ali dentro da fêmea as suas células reprodutoras e o desenvolvimento é indireto, então tem fase larval, tá? Esses animais. Bom, agora aqui é a parte acho que mais esperada, né? As verminoses. As verminoses, vamos lá, ascaridíase. Então, é uma verminose causada pelo filo plateuminto, gente, tá? Então, cuidado aí para não confundir. Ah, e ascaridíase é de quem? Plateuminto ou nemateuminto? E agora? Gente, lembra que ascaridíase é a famosa lombriga, e lombriga é cilíndrica, então a gente vai lembrar aí que é do filo nemateuminto, olha só. Nós temos a fêmea maior que o macho. Então, como acontece aí essa verminose, né? Pela ingestão de alimento. Então, se a pessoa faz ali a gestão de alimento, de principalmente hortaliças, alimentos que vêm do plantio, que vêm da terra, e esses alimentos não forem bem lavados, porque as lombrigas elas estão principalmente ali no solo. Então, se esses alimentos não for bem lavados, né, eles podem apresentar os ovinhos do verme. Esse homem vai ingerir então ali o verme a partir da alimentação mal higienizada. Esses vermes vão se instalar principalmente ali na parte digestiva, né, da pessoa, ali do intestino, se alimentando dos seus nutrientes, tá? Uma coisa importante é que esses animais, ou seja, os vermes que estão dentro de você, no caso de uma pessoa infectada, eles realizam um ciclo pulmonar. O que é o ciclo pulmonar? Vai passar por todos esses órgãos que eu falo aqui. Então, eles vão ali no fígado, né? Vamos fazer aqui um sentido para vocês entenderem o que é o ciclo pulmonar, né? Então, eles estão ali no fígado, aí eles vão lá para o coração, que é um pouco mais em cima, vão lá para os pulmões. Esses animais, pessoal, por passar pelo pulmão, eles podem causar aí problemas também respiratórios, né? Como um dos sintomas da doença. Então, o fígado, coração, pulmão, reparem que o verme está subindo. Ali nos alvéolos, que são as bolsas que fazem a troca de gases, né? Nas terminações dos pulmões. Aí ele sobe ainda, ó, vai lá para a faringe, tá? Para a traqueia, laringe. E depois, ó, ele subiu, tá? O desenho é pequenininho, não consegui tanto fazer uma seta bonitinha, mas reparem que esse animal, o verme, ele tá subindo ali, né? Por todos os seus órgãos. Depois ele é deglutinado, ele desce novamente, tá? Através dos movimentos peristálticos dos nossos órgãos, ele acaba descendo novamente e se instalando aí principalmente no intestino, onde ele vai fazer a reprodução. Lá na reprodução ele vai liberar os ovos e esses ovos podem ser eliminados principalmente nas fezes humanas, contaminando de novo algum alimento. Claro que para contaminar alimento, essas fezes têm que ser feitas ali em lugar aberto, né, a céu aberto, onde tem a presença de alimentos para contaminar. Bom, essa pessoa ali vai sentir, então, como principais sintomas, né? Pode sentir aí problemas na respiração,
pode sentir muitas dores abdominais, né, vômitos, diarreia, comum de verminose. Então, entendo que ciclo pulmonar, né, é passar pelo pulmão e descer novamente aí por outros órgãos, tá? Como prevenir essa doença? Lave bem os alimentos, beleza? Próxima verminose aí transmitida pelos plateumintos, o amarelão. Então, o amarelão, né? Por que amarelão? Porque é uma doença que tem como principal sintoma anemia, a pessoa fica amarela. Mas também é conhecida como cilostomíase, tá? Diferente lá da ascaridíase, que é pela ingestão de alimento, o amarelão é pela entrada do verme na pele. Então, aqui o principal ponto para contrair esse verme é andar descalço, né? Então, a pessoa lá andando descalço, principalmente em solo, correr em campo de futebol descalço, né? Que tem ali a presença de terra úmida, pode ter o verme. Esse verme vai penetrar ali pelo seu tecido epitelial, cair na sua corrente sanguínea, tá? Se alojar aqui nesses principais órgãos. Então, esses vermes, pessoal, têm aí a característica de realizar o ciclo pulmonar, tá? O amarelão, ou ancilostomíase, é o verme nemateuminto, que é o verme achatadinho, também vai realizar o ciclo pulmonar. Então, sai ali da parte do intestino, vai caminhando ali para o pulmão, né? Passando ali pela faringe, traqueia e tudo mais. E depois retornando novamente para a parte digestiva ali, que é o intestino, onde vai acontecer a reprodução. E aí, na reprodução, reparem que aqui no intestino a gente tem a produção de ovos, olha só, olha os ovinhos aqui no intestino. E aí, esses ovos são eliminados pelas fezes, tá? Aí, esses ovinhos caem em terra boa, né? E ali a gente tem a formação de um novo verme, um novo nemateuminto, esperando uma nova pele para causar a doença, né? Para poder se alimentar, porque é um parasita, então ele entra no intestino e tenta roubar os seus nutrientes, se alimentar. Importante que esse verme, pessoal, por causa da anemia, né? Então ele atrapalha ali na participação da circulação do oxigênio no seu corpo. Essa pessoa ela fica anêmica, amarela, né? Pálida, cansada, não tem disposição. Esse é um dos principais sintomas, né? O cansaço, a fadiga e a pele aí sem coloração, amarelada, tá bom? Prevenção, não andar descalço. Fechou? A última verminose, então, aqui que a gente vai ver é a filariose. A filariose, é uma verminose aí que vai ser causada também pelo plateuminto, desculpa, gente, nemateuminto, né? Todas essas verminoses que a gente tá vendo é nemateuminto. Vermes cilíndricos, né? A famosa lombriga, e a lombriga, no caso, é a ascaridíase. Como que acontece, né, essa doença aqui, filariose também é conhecida como elefantíase, nome popular. Por quê? Porque um dos principais sintomas é a pessoa com a perna inchada, parecendo um elefante. Então, acontece pela picada de um inseto, pessoal. Esse inseto aqui, né, esse mosquito, ele é do gênero Anopheles, tá? Ele pode ter ali o verme parasitando dentro dele. Ele é um hospedeiro intermediário, porque ele tem o verme na fase larval. Quando ele pica a pessoa, né, para poder ali obter o sangue, ele acaba eliminando, né, na picada pelas glândulas salivares, esse verme. Esse verme vai cair lá na sua corrente sanguínea, né, atravessando o tecido epitelial e vai cair principalmente ali nos vasos linfáticos, tá? Causando inchaço nas pernas e nos braços. Então, acontece ali uma obstrução, né, dos vasos e uma inflamação. A principal profilaxia, prevenção, é o uso de repelente para poder eliminar o hospedeiro intermediário que transmite a doença, né? Na verdade, a picada do mosquito está transmitindo o verme, porque quem causa a doença é o verme que acaba sendo transmitido pela picada do mosquito, tá? Então, é muito difícil curar essa doença, né? Elefantíase. Então, pode causar a morte também, né? A pessoa ter aí a obstrução muito intensa das pernas ou dos braços devido à ação desse verme dentro do organismo. Então, é isso, pessoal. Aqui eu tô mostrando para vocês, né, as 3 principais verminoses do filo Nemateuminto, que são vermes achatadinhos, tá? Que tem lá como ponto evolutivo principal
o sistema digestório completo. Então, a gente termina essa aula aqui. Até mais.